esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. Comemoramos hoje a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. E na primeira leitura nós vemos que Lucas, que nos conta como foi essa ascensão aos céus. Ele diz que Jesus, depois por 40 dias, ele esteve por 40 dias ensinando os seus discípulos e apóstolos. Por 40 dias esteve com eles, realizando milagres, prodígios. Depois, não como antigamente o Jesus histórico, mas agora com o Jesus ressuscitado. E Jesus é interessante porque, se nós prestarmos atenção, eles falam que durante uma refeição Jesus deu-lhes esta ordem. Então era comum na comunidade apostólica, quando Jesus, depois da sua ressurreição, por 40 dias eles se encontravam com Jesus para uma refeição. Eles comiam com Jesus, faziam essa refeição com o Senhor Jesus, que é o que nós fazemos, a Santa Missa. E se nós vermos depois, ele fala que Jesus ensinava, falava e falou, não os ensinou, não vos afasteis de Jerusalém. É o que nós fazemos na Santa Missa. Comemos do corpo de Cristo, nos comemos junto com Cristo, comemos o seu próprio corpo, comungamos o seu próprio corpo e escutamos a sua palavra. E Jesus, ele pegou aqueles discípulos e instituiu neles, o incorporou na sua igreja, para que pudessem levar adiante esta igreja, onde nos reunimos para essa refeição, para comungar do corpo de Cristo, escutando a sua palavra, sabendo que a Santa Missa é o sacrifício de Cristo,
Jesus, ele morre e ressuscita novamente. Ele vive toda a sua paixão de uma forma não incruenta, quer dizer, não com aquela violência toda que ele viveu, mas se atualiza no altar do Senhor, para que nós possamos nos encontrar com Ele, comungar do seu corpo e escutar a sua palavra. E Jesus, ele diz próprio que eles não devem se afastar de Jerusalém, devem permanecer em Jerusalém, até que se cumpra a palavra do Senhor, se cumpra a palavra de Deus, onde diz que João batizou com água e vós sereis batizados com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, eles estarão aptos para sair de Jerusalém. Só que parece que eles não entenderam. Viveram 3 anos com Jesus, depois passaram 40 dias com Jesus ressuscitado e não entenderam. E um pergunta: mas é agora que vais restaurar o reino de Israel? Quer dizer, não entenderam o que aconteceu com Cristo, que Ele ressuscitou, não entendeu que Ele venceu a morte, que Ele não veio para restaurar um reino aqui na terra. Não era esta a missão de Cristo, não é isso que Jesus Cristo veio fazer. E Jesus vai dizer próprio que eles devem esperar o Paráclito, para que eles possam ir primeiro aos homens da Galileia, testemunhar, para serem testemunhas, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia e na Samaria, e depois para os confins da terra. Jesus deixa a eles essa missão. Jesus veio cumprir a sua missão, pegou esses discípulos, uniu eles no seu corpo, na sua igreja, e deixou eles para que eles pudessem dar essa continuidade, ser testemunhas da sua ressurreição, não só em Jerusalém, mas também na Samaria, na Judéia e depois até aos confins da terra. E quando Jesus é elevado aos céus, eles ficam lá olhando o céu, ficam parados, porque, claro, nunca viram uma coisa dessas. E 2 homens chamam a atenção e dizem: então, acordem, agora é com vocês, porque não cabe saber o momento, quando terminará o fim dos tempos, o fim do mundo. Não cabe a nós. Não cabe a nós saber quando Jesus virá pela segunda vez. Não cabe a nós. A nós cabe testemunhar a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus fez a sua missão, instituiu o seu corpo, a sua igreja, o qual nós todos fazemos parte. E agora, esta igreja, nós que somos a igreja de Cristo, devemos ser testemunhas desse Evangelho. Nós somos chamados a ser testemunhas do Evangelho e não simplesmente ficar ali olhando para o alto, esperando alguma coisa. Devemos ser testemunhas do Evangelho. E Jesus é aquele que sim partiu para o céu, mas não nos abandonou. Ele está conosco, Ele permanece conosco. No Evangelho nós vemos que Jesus deixa claro o que a igreja deve fazer. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É muito claro. Quem crer e for batizado. Não basta só crer, porque tem muitos batizados que não creem, tem muitos batizados que vivem como se não crescem,
E não basta ser apenas crer, precisa ser batizado. Quem crer e for batizado será salvo. E nós somos chamados a proclamar esse Evangelho, a batizar as pessoas, a anunciar esse Evangelho. Nós não devemos impor o Evangelho às pessoas. Nós não devemos impor nada. Mas nós devemos anunciar o Evangelho. Nós devemos dizer que existe a salvação, que a salvação existe e que todos aqueles que creem e for batizados serão salvos. Se alguém não crer, será condenado. Esta é a palavra de Jesus Cristo. Agora, nós não devemos forçar, devemos propor, dizer: olha, você quer ser salvo? Então acredite em Jesus Cristo. Assuma a sua fé, seja batizado. Se batize, se torne cristão. E faça parte desse corpo da Igreja de Cristo. Seja também testemunha do Evangelho. Agora, um ou outro pode ser que não queira ser batizado. Pode ser que não queira acreditar. Faz parte da liberdade dos filhos de Deus, aliás, das criaturas de Deus. Anunciar o Evangelho a todas as criaturas, porque nós somos criaturas de Deus. Nós que somos batizados não somos mais criaturas, porque nos tornamos, pelo batismo, filhos de Deus, herdeiros de Deus. Mas os que não são batizados são criaturas de Deus, não são filhos de Deus, porque é o batismo que nos configura, nos torna parte desse corpo da igreja. É o batismo. Isto tudo entra no mistério de Deus. Nós somos criados por Deus e somos primeiro criaturas de Deus. E a todas as criaturas devemos proclamar o Evangelho, seja para o negro, seja para o índio, seja para o branco, seja para o japonês, seja para o chinês, seja para qualquer raça, qualquer tribo, qualquer língua. Porque aqui na América Latina parece que alguns dizem que fomos violentos em procurar colocar o Evangelho no meio dos povos. Não fomos violentos. Estamos cumprindo um chamado de Deus. Deus determinou que todos os povos, para que todos os povos sejam anunciados. Talvez erramos no modo de fazer. Talvez alguns foram forçados a aceitar o Evangelho. Mas nós somos chamados a anunciar o Evangelho. Anunciar que existe a salvação. Quem quer ser salvo, assuma Jesus Cristo. Seja testemunho, assuma o batismo. Se torne filho de Deus. E entre para esse corpo místico de Cristo, que é a igreja. E Jesus fala que acontecerão alguns sinais que acompanharão. E são esses: expulsarão demônios, falarão em línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Quando impuserem a mão sobre os doentes, eles ficarão curados. Então, em primeiro lugar, esses são sinais daqueles que acompanham aqueles que creem. Por quê? Porque Jesus Cristo está com a sua igreja. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. E o seu corpo, a igreja, pode, porque Jesus Cristo está junto com ela, pode realizar milagres, curas, pode expulsar os demônios. Agora, nós também precisamos fazer a nossa parte,
Porque aqui, hoje, se dá a impressão que o demônio não existe. Querem dizer que o demônio não existe, que o inferno não existe. Porque o inferno, aliás, o demônio quer próprio isso, que nós acreditemos que não faz, que não tem o inferno. Então, se não tem o inferno, por que eu preciso me esforçar em fazer o bem? Por que eu preciso me esforçar em lutar contra as tentações que eu sofro? Eu me entrego a ela se não tem o inferno. Mas isso é errado. Jesus vai dizer que devem expulsar os demônios, porque os demônios existem e eles tentam a todos, também e principalmente os filhos de Deus. Ele nos tenta e nós precisamos também lutar contra essas tentações, contra essas sugestões do demônio. Nós precisamos aprender a lutar, porque à medida em que nós nos convertemos, nos tornamos filhos de Deus, nós escolhemos de renegar o mal. Nós queremos deixar o mal para ficar com Cristo. E o mal vai nos tentar a ponto de querer nos fazer desistir, ou querer fazer com que nós vivamos uma vida morna, sem acreditar, sem testemunhar. Precisamos estar atentos, sabendo que nós estamos vivendo dia após dia uma batalha que inicia dentro de nós, contra o mal que quer nos pegar, nos atacar, nos levar para baixo, nos aprisionar. Falarão em novas línguas, que existe o dom das línguas. Se pegarem em serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Se nós lembrarmos do livro do Êxodo, nós vamos lembrar que Deus manda Moisés com uma vara na frente do faraó e fala: joga sua vara no chão. E ele jogou a vara no chão e a vara se tornou serpente e comeu as duas serpentes dos magos que estavam lá. Depois disse: agora você pega a sua serpente. E ele pegou a serpente e se tornou novamente vara, o seu bastão. Os filhos de Deus devem ter essa coragem de pegar o mal pela mão, de enfrentar o mal, porque tem Deus do seu lado. Não deve fugir do mal, não deve se entregar do mal, não deve tremer diante dos problemas, deve enfrentar os problemas, pegar pela mão, porque ele se torna depois um bastão para a nossa luta. Não beber em veneno. Hoje nós não bebemos veneno, mas estamos rodeados de venenos, o veneno de ideologias, o veneno do mundo, que entra pelos nossos ouvidos, entram pelos nossos olhos, e nós, se não estamos unidos a Cristo, se não estamos vigilantes, se não procuramos lutar contra esses demônios, nós acabamos bebendo esse veneno. E aí achamos que tudo é normal, que tudo deve ser assim, que as coisas são assim, que hoje a igreja deve mudar. Quer dizer, Jesus veio realizar o que Deus desejou que ele realizasse. Deus, que é onisciente, é onipresente, sabe tudo, e que pediu para que Jesus realizasse tudo o que deveria. Ele realizou tudo, cumpriu tudo,
Será que se ele quisesse que uma mulher subisse ao altar para consagrar o seu corpo e o seu sangue, ele não teria feito? Jesus não teria ordenado também, não teria chamado também as mulheres para serem apóstolas? Será que Jesus é parado no tempo? Se ele é parado no tempo, então essa palavra não é verdadeira, porque ele diz que Jesus Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. Ele é eterno. A palavra de Deus é atual, é viva. Não é algo passado. Não é algo que foi feito para aquele momento, para aquele povo. Tanto que Jesus disse: ide, seja testemunhas, primeiro em Jerusalém, depois na Samaria, na Judéia, e depois para todo mundo. Para todo mundo. Deus sabe o que faz. E não somos nós que devemos mudar a Sagrada Escritura. Ai daquele que mudar a Sagrada Escritura. Ai daquele que mudar a Sagrada Escritura. Então, devemos procurar tomar cuidado, porque esse é o veneno que nós podemos beber esses dias. O veneno de ideologias, o veneno do modernismo, de tantas coisas que estão ao nosso redor, que achamos que é normal, mas que não é normal. Nós se habituamos às coisas erradas, mas isso não quer dizer que é normal, que é aceitável por Deus. E depois Jesus, ele parte e os discípulos saem para pregar por toda a parte. É o que nós devemos fazer, pregar por toda a parte a nossa fé. A fé em Jesus Cristo, a fé verdadeira em Jesus Cristo. O Senhor, Ele quer nos dar a salvação. Ele nos deu a salvação. Precisamos cada um de nós aceitá-la como ela é, acreditar nela como ela é, acreditar naquilo que Cristo fez e procurarmos, à medida do possível, nos esforçarmos e vivermos esse Evangelho, procurarmos ser aquilo que Deus quer na nossa vida. Que o Senhor nos ajude a não ficarmos agora olhando o céu, esperando Jesus voltar. Mas nós temos que esse é o momento é o momento da igreja, de testemunhar o seu Evangelho. Retomemos o testemunho, procuremos viver na nossa vida, procuremos viver, acreditar no nosso batismo, porque assim teremos a salvação e teremos a vida eterna.